Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada. Inscrever-se, é o botão ali. Clique em inscrever-se, vamos nessa. Bora falar do Timão e notícia boa. São algumas das saídas aí do Corinthians, né? O Pedro Henrique, o próprio Rony, o Pedro Raul querendo dar a volta por cima, querendo recuperar o seu investimento. Provavelmente outros atacantes serão contratados. E o Corinthians aí no mercado da bola, né? Tentando se mexer para poder, digamos assim, né? Projetar uma temporada um pouquinho melhor em 2025. E tem a questão do Fagner, né? Que a gente noticiou também no último vídeo, que está indo por empréstimo, aquela coisa toda, mas com o Corinthians pagando parte ou metade dos salários do lateral para jogar no Cruzeiro. Não é uma prática muito comum, não é uma prática que o torcedor gosta, mas é uma prática necessária. O Fagner não vem performando, ele até repostou no seu story lá um post do SofaScore, que é uma galera que faz estatística muito bem, dando uma nota para ele lá de quase 7, com desarmes, cruzamentos, aquela coisa toda. E ele ficou satisfeito, tanto que ele botou umas palminhas lá e tudo mais, do tipo assim, se vocês não me valorizam, tem um site, né, um aplicativo de estatísticas que me valoriza, eu tô aqui, tô de boa e tal. Mas o fato é que o Fagner não vem correspondendo e também me espanta o fato dele ter renovado até o fim de 2027, né, mais 2 temporadas. O Fagner acabou renovando e não faz muito sentido na minha cabeça, porque né, ele já não vinha performando, ele já vinha tendo dificuldades físicas. E no Cruzeiro, como vai ser? Não sei. Isso aí a gente vai ter que observar e acompanhar. Vamos dar a informação aqui do Corinthians, porque do meu amigo Samir Carvalho, inclusive, que tem uma possibilidade aí bem forte. Vamos embora falar muito do Coringão, porque assunto é o que não falta, né? E eu quero começar falando sobre a questão do Fagner. O canal Café do Setorista teve acesso, tá, a um ofício que o Conselho Deliberativo do Corinthians enviou à diretoria corintiana. Esse ofício já chegou nas mãos da cúpula corintiana, tá? Nas mãos do Armando Mendonça. Ele é vice-presidente do Corinthians, mas você sabe que ele é o presidente hoje em exercício, tá? Por conta da licença do Augusto Melo, férias, na verdade, né? O Augusto Melo que volta no próximo dia 7. O Conselho pediu, né? Essa cobrança foi encabeçada pelo Leonardo Pantaleão. Hoje ele é presidente da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians. Tudo começou por ele que está encabeçando isso. Ele enviou esse ofício ao Romeu Tuma Júnior, que aprovou a ideia e encaminhou para o Armando Mendonça, que é o presidente em exercício por conta da licença do Augusto Melo. A coluna teve acesso e listou aqui para você algumas coisas. Vamos lá rapidamente. O contrato de renovação, eles querem o contrato de renovação do vínculo profissional do Fagner, tá? Por que eles estão pedindo isso? Porque o Fagner teve seu contrato renovado aí. Estou abaixando o ar-condicionado aqui gravando. O Fagner teve o seu contrato renovado com o Corinthians por 2 anos e eles querem aí explicações, né, detalhes desse contrato aí do Fagner, tá? A indicação de eventuais comissionamentos pagos ao representante do atleta em razão dessa renovação contratual, incluindo toda a documentação pertinente ao pagamento, caso haja ocorrido. Então, eles querem saber quem recebeu comissão na renovação do Fagner no meio do ano passado. Eles querem saber se alguém recebeu comissão, quem recebeu e quanto recebeu. Achei interessante esse questionamento. A demonstração documental de que os termos da negociação realizada com o Cruzeiro foram de fato os mais favoráveis para os interesses do Corinthians. Eu não vou ler tudo aqui, mas eles querem, né, para você entender, senão vai ficar muito longo o vídeo, eles querem explicações se o Corinthians, alguma comprovação que o Corinthians lutou por uma condição melhor de negócio do que essa daí, emprestando o Fagner de graça ao Cruzeiro, né? Já liberou o Cássio também com facilidade para o Cruzeiro, agora libera o Fagner e ainda ajuda a pagar o salário do Fagner lá. Cópia do contrato de empréstimo, que deve delinear claramente os termos do acordo, incluindo a duração do empréstimo, quaisquer cláusulas de opção de compra e condições de rescisão. Detalhamento das condições financeiras do empréstimo, incluindo salário do jogador, valores de comissionamentos e outras despesas que o clube eventualmente terá durante o período de empréstimo. Cópia de cláusula que definam quem será o responsável
por eventuais pagamentos de indenizações ou multa rescisória durante o período de empréstimo, e a cópia da proposta formal enviada pelo Cruzeiro para o empréstimo do jogador, incluindo detalhes sobre as condições desse empréstimo. E, por fim, né, o contrato entre o Corinthians e o atleta Henrique Lemos, filho do atleta Fagner, bem como que seja esclarecido pela diretoria executiva quais os reflexos, né, diretos ou indiretos, que recaem sobre o vínculo com o Corinthians, considerando aí a transferência do seu genitor ao Cruzeiro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esses são os questionamentos, e nós vamos abordar mais isso no Café da Fiel mais tarde, às 19 horas, e eu aguardo você. Mas esse é o conselho do Corinthians aí, né, trabalhando e pedindo explicações dessa saída do Fagner, que tem sido tão criticada pela diretoria corintiana, pela torcida corintiana. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians recebeu uma informação dos representantes do zagueiro Luiz Felipe. O zagueiro Luiz Felipe é aquele que está no Al-Ittihad, tem contrato com o Al-Ittihad até junho de 2026, né? Ou seja, 1 ano e meio de contrato ainda, mas ele quer deixar o clube, ele teve algumas lesões, não tem sido relacionado, e também o clube quer liberá-lo para abrir espaço para outro estrangeiro. Então ele está confiante que deve ser liberado. Ele foi oferecido ao Corinthians, tá? A outros clubes do futebol brasileiro também, mas foi oferecido ao Corinthians. E a informação que o Corinthians recebeu é a seguinte: ou ele vai ser liberado de graça, ou emprestado de graça, tá? O que o Luiz Felipe está pedindo, ou a sua liberação, né, de forma gratuita, a rescisão do seu contrato, ou um empréstimo gratuito aos clubes do futebol brasileiro, ou qualquer outro clube também. O Corinthians está sabendo e está aguardando uma definição. O Corinthians demonstra interesse, sim, pelo zagueiro Luiz Felipe. O problema é que tem uma concorrência grande já em relação ao jogador. O Grêmio é interessado, foi oferecido ao Palmeiras também, outros clubes, enfim. Mas o Corinthians está na parada, né? É um jogador aí hoje o Luiz Felipe está com 27 anos, né? Teve uma grande passagem pela Lazio da Itália, pertence ao Al-Ittihad e é um jogador, né, que está aí na mira do Corinthians, o Corinthians aguardando. Se for empréstimo gratuito, interessa, a liberação também. Agora, depois vai depender de um acerto com o jogador, mas o primeiro passo é o jogador conseguir a sua liberação lá no Al-Ittihad. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo sobre isso, vamos seguir falando do Coringão. O Corinthians está renovando, né, o contrato do Breno Bidon. O contrato dele, que ele assinou no ano passado de 4 anos, vai ser estendido para 5 temporadas, com belo, né, reajuste. Até porque o contrato do Breno Bidon deixa algumas brechas, né, em relação à multa rescisória. Para clubes do interior, 100 milhões de euros. Ninguém paga isso. Mas para a multa interna nacional, a multa interna é 120 milhões de reais. Que aí, se você for colocar isso em dólar, um clube de SAF hoje paga, Botafogo paga, e o Corinthians tem que ficar atento. Eu falei isso na época, para não perder o jogador com uma estratégia de ponte, né? Por exemplo, o dono do Botafogo é o mesmo do Lyon, pode fazer uma ponte com o Botafogo, Grupo City com Bahia, esse tipo de coisa. Então o Corinthians está esperto em relação a isso. Por quê? Porque o Corinthians recebeu uma proposta, tá? Essa proposta foi encaminhada dos representantes do Bidon para o Corinthians de um grande clube europeu. Eu não sei qual é o clube, mas agora eu posso confirmar para vocês que há uma proposta, tá? E essa proposta, inclusive, dá ao Corinthians o direito de ficar um período com o jogador, e isso acabou interessando. Não tem os valores, mas, né, os valores, pelo jeito, aí são bons valores. Pelo que me falaram, né, foi uma proposta boa. Enfim, vamos aguardar. O Corinthians não vai confirmar isso, tá? Talvez negue, não sei, mas até porque talvez a saída não seja para agora. A gente não sabe ainda quando que o Bidon vai sair, ou se é agora, se é no meio do ano, mas enfim, as coisas estão avançando muito rápidas em relação a Breno Bidon, e essa renovação tem a ver, eu acredito, aí já é uma breve opinião aqui, que essa renovação já tem a ver com essa proposta aí que chegou, tá bom? Deixa o like e comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians fez
uma proposta, tá, por empréstimo, para contratar por empréstimo o Luciano Acosta. O Corinthians não tem condição de contratar o jogador hoje, né, comprar o jogador, porque o Luciano Acosta, que é um dos ídolos lá do time dele, né, o FC Cincinnati, lá dos Estados Unidos, né, disputa, né, a Major League Soccer, um jogador já de 30 anos, né, baixinho, né, o argentino, né, que teve aí, claro, né, a sua carreira iniciada no futebol argentino, com passagem inclusive por Boca Juniors, Estudiantes, enfim, é um atleta que está na mira do Corinthians, e o Corinthians tenta o empréstimo dele. O Corinthians ainda vai, enfim, vai querer entender, né, como que se o Cincinnati pretende emprestar, e o Corinthians está disposto, inclusive, a pagar por esse empréstimo. É claro que, né, o valor não pode ser exagerado, mas não há chance do Corinthians comprar em definitivo. O Corinthians faz uma tentativa de contratação por empréstimo. A ideia do Corinthians é repetir os moldes, né, que fez com o Thales Magno, um contrato de empréstimo com gatilho já de compra, né, com metas atingidas, né, o jogador atingindo titularidades, jogos, enfim, participações em jogos, e aí o Corinthians podendo comprar depois do empréstimo, lembrando que é um jogador que é mais velho que o Thales Magno, tem 30 anos, mas o Corinthians tenta dar o Luciano Acosta por empréstimo, e o Corinthians deu esse passo porque o jogador quer jogar no Corinthians, ele tem vontade de jogar no Corinthians e já deixou isso claro, inclusive em público. Então a gente vai aguardar os próximos passos para saber, né, se o Cincinnati aceita negociá-lo por empréstimo. Se não aceitar, não vai rolar negociação, porque o Corinthians hoje não tem a grana também para comprar, né? Não deve ser barato o nosso querido Luciano Acosta, jogador de 30 anos, piticutito, pedido de Ramon Dias lá para o setor ofensivo do Corinthians, para o meio campo, tá certo? Continuando aí as informações do Corinthians, vou falar aí de uma informação um tanto quanto inusitada, né? Porque o Corinthians chega aí à sua 57ª contratação para as categorias de base, desde aí do início do mandato do Augusto Melo em 2024. É um número alto de contratações de base, se a gente for ver, dá para formar 12, 24, 48, dá para formar quase 5 times de base. E, bom, o diretor da base deu até entrevista agora esses dias, o Felipe Cascone, se eu não me engano, falando um pouco disso e falando que o Corinthians vai colher os frutos disso, mas, assim, de qualquer forma, eu acho um número, assim, muito absurdo de transações para a base. Não sei um embasamento certo para isso, mas, enfim, o Corinthians, o Augusto, uma das vertentes do Augusto era dessa situação de apostar na base e tudo mais, né? Então, bom, até teve, eu acho que foi o Felipe Cascone que deu uma entrevista, tá vendo? E ele falou um pouquinho disso, sobre esse assunto, que eu acho inusitado desde quando começou a gestão do Augusto Melo. São muitas contratações. Galera, não deixa de deixar também seus comentários aí sobre Fagner, né? A saída dele, das tentativas do Corinthians no mercado da bola. A gente tem aí mais falado nas últimas horas aí é o Felipe, o zagueiro, e também o Acosta, o meia argentino que joga lá nos Estados Unidos, né? São aí os jogadores que o Corinthians vem tentando. A gente teve aí uma boa esfriada na situação do Pogba, né? As últimas informações que teve, eu até passei para vocês aqui no canal, é que o Corinthians continua aí tentando a contratação, mas depende aí de um patrocinador para poder bancar outra parte do salário do jogador. A gente sabe que também entrou essa história toda da patrocinadora Master do Corinthians, que pode acabar impactando em alguma coisa. A gente vai ter que esperar, aguardar para ver. Claudinei Alves, desculpa aí, tá, galera? Não sei de onde que veio o Felipe Cascone. Tem alguma coisa, agora fugiu da memória total. Enfim, Claudinei Alves, né, que defende aí a reestruturação do Sub-23 do Corinthians, e também falando aí do número alto de contratações. Enfim, quero que vocês deixem nos comentários aí se vocês também acham que é muita contratação para a base. 57 é um número absurdo. Vamos ver se a gente vai ver esses jogadores aparecendo em algum momento no time
do Corinthians principal, né? Se isso acontecer, a gente vai comentar aqui e vai dar razão para o que foi feito, mas até então a gente nunca tinha visto um número tão alto de contratações para a base do Corinthians. E para encerrar falando do Fagner, né, que se despediu aí, deixou mensagem, até uma coisa meio estranha, né? O Fagner, ele foi anunciado primeiro pelo, costuma ser ao contrário, né? O Fagner, ele primeiro foi anunciado pelo Cruzeiro e depois ele se despediu do Corinthians. O Corinthians até então nem colocou nota oficial, pelo que eu vi até agora, eu não vi nenhuma informação sobre isso. Eu não dei uma olhada, tem que dar uma olhada no site, eu não olhei o site agora de madrugada, mas até então o Corinthians não tinha informado nada sobre a saída do jogador. O Cruzeiro, sim, o próprio jogador na rede social dele, e falou ali, né, por cima, aí, abrindo aspas, para o Fagner, chegar aos 9 anos e viver tudo que vivi foi muito especial. Em 2 passagens, títulos importantes, vitórias, derrotas, seleção de base, Copa do Mundo, Copa América, grandes amigos e uma história escrita que nunca será apagada. Ser o 7º em número de jogos, 578 jogos, né, que Fagner tem pelo Corinthians, é o 7º maior jogador em número de jogos disputados e um dos maiores clubes do mundo. Me orgulha muito. Vestir essa camisa nos últimos 11 anos é para poucos, declarou o Fagner aí, assim que se despediu o Fagner do Corinthians. Bom, larga aí nos comentários se vocês acharam, o que vocês acharam dessa despedida do Fagner do Corinthians. Despedida assim, né? Continua com um contrato com o Corinthians, tem 2 anos, tem 1 ano lá com o Cruzeiro, a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai desempenhar lá, se o Cruzeiro vai entrar, se o Corinthians vai de algum jeito facilitar a venda para o Cruzeiro, se ele vai voltar depois de 1 ano de empréstimo, que pode acontecer também. Então vamos ver o que vai acontecer com o Fagner lá no Cruzeiro, é uma história que ainda é para ser contada. Beleza, galera? Essas as informações da madrugada aí do Coringão. Amanhã eu tô de volta com mais notícias do Corinthians. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é importante. Até mais tarde, valeu, um abraço e vai Corinthians!